Fala, meus confinadinhos, tudo bem? Então vamos continuar? Bom, dentro do capítulo 4 do livro de vocês, tem também a parte para a gente estudar sobre os fungos, que é o terceiro, né? Grande reino da natureza que nós vamos estudar. Já estudamos o reino Monera, reino Protoctista, agora o reino dos fungos, ou reino fungi, como você pode também ouvir. Mas antes de a gente começar, faz um favor para mim. Tá ouvindo alguma música agora? A televisão tá ligada? Desliga tudo. Vamos concentrar neste momento. Tem barulho em casa? Então fecha a porta do quarto. Para esse vídeo agora, vai lá, busca o seu livro, busca o seu caderno de ciências, para você fazer anotações, ok? Que a aula é um pouco diferente, mas isso não significa que você não tenha que prestar atenção, que se envolver, tá bom? Então faz isso. Pegou? Voltou? Pausou o vídeo? Tá preparado? Então vamos lá. Turminha, pra gente falar dos fungos, primeiro vamos um bate-papo aqui, né? Bate-papo que eu falo e você ouve. E outra coisa, deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Tô mandando aqui pelo portal do Poliedo, tô mandando também pelo WhatsApp e vou deixar autorizado, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me enviar no WhatsApp particular mesmo, conversa minha com você, e eu vou responder pra você, tá? Pode mandar que agora eu respondo. A situação é diferente. Então vamos começar. Sobre os fungos, né? A gente conhece muitos fungos no nosso dia a dia. Primeiro, o mais conhecido, provavelmente, de vocês, são os cogumelos, que são aqueles pluricelulares que a gente costuma ver, às vezes, que nascem no jardim, no tronco das árvores, né? Mas existem também os fungos que são os fungos unicelulares. Então a gente já entende que existe uma divisão. Existem fungos unicelulares, existem fungos pluricelulares. Como a gente já sabe, fora o reino Monera, todos os outros reinos são reinos eucariontes, seres vivos eucariontes, onde as células possuem um núcleo organizado por uma carioteca e o material genético está lá dentro. Então, são organismos eucariontes. E além disso, eles são autótrofos ou heterótrofos? Será que o fungo faz fotossíntese? Não faz, já estou contando para vocês. Então, todos os fungos, todos os componentes do reino dos fungos são heterotróficos ou heterótrofos. Ou seja, eles precisam de uma fonte de alimento externa, eles não fazem sua própria... eles não produzem a sua própria energia, como as plantas e algumas bactérias e as algas fazem. Ok? Então, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, beleza? Fechou. Então, quais são os fungos aí principais do nosso dia a dia que a gente conhece? Os mofos e bolores que aparecem, por exemplo, se você deixa um pão muito tempo fora da geladeira, de repente começa a aparecer como se fosse um algodãozinho em cima desse pão. O que é aquilo ali? São fungos que aparecem nas frutas, que ficam muito tempo fora da geladeira, nos vegetais, qualquer alimento. Bolores, como eu falei, os cogumelos, que vocês provavelmente já conhecem, existem várias espécies diferentes de cogumelos, grandes, pequenos, coloridos ou não, venenosos ou não. Micoses, que são doenças de pele causadas, então, por fungos. E as leveduras. Leveduras também são bastante conhecidas, porque elas são responsáveis por fazer o processo de fermentação, e dentro da indústria tem vários alimentos aí que a gente produz ou que a gente utiliza das leveduras para produzir. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles durante essa aula. Ok? Os fungos são importantes para nós? Extremamente importantes. Eles são o fim da cadeia alimentar, geralmente, né? Principalmente aqueles que são os decompositores. Então, lá no fim da cadeia alimentar, todos os seres vivos que morrem vão ser decompostos, ou por bactérias, ou por fungos, que são fungos decompositores. Além dos fungos decompositores, nós já falamos, tem aqueles que causam doenças, são os fungos parasitas. Parasitas são aqueles que prejudicam um outro ser vivo a seu próprio benefício. Então, os fungos que causam doenças de pele nos seres humanos, por exemplo, as micoses, são fungos parasitas. E também existem os fungos que não fazem mal para ninguém, mas que ajudam um outro ser vivo e também são ajudados por ele. Então, a gente vai falar que esses são os fungos mutualísticos, os fungos que fazem mutualismo, né? Por exemplo, os líquens que a gente falou quando a gente estudou sobre as algas, lembra que eu contei que no tronco das árvores, às vezes a gente encontra uma estruturazinha? Eu vou mostrar para vocês isso depois na aula em laboratório, quando nós voltarmos, tá? Mas se você tiver um tempinho aí na sua casa, se tiver um jardim ou área de lazer aí do prédio,
é um bom momento de você sair procurando. Na casca, no tronco das árvores, podem brotar, nascer algumas estruturazinhas, geralmente de cor cinza ou esbranquiçada. Essa casquinha que nasce nas cascas das árvores são líquens. E líquens é um ser vivo, né, que na verdade, a união de algas com fungos. Como é que eles se ajudam? As algas fazem fotossíntese, portanto, elas vão produzir açúcares que vão servir de alimento para os fungos. E os fungos, eles fazem, às vezes, alguns processos que vão disponibilizar nitrogênio ou a própria umidade, manter a umidade daquele ambiente para as algas. Então, o fungo ajuda a alga e a alga ajuda o fungo. Esse é um processo de mutualismo que os líquens, que geralmente nascem nas pedras ou no tronco das árvores, é um exemplo disso. Um outro exemplo de relação mutualística são as micorrizas. Micorrizas, se eu estiver errado... Não, brincadeira, piadinha sem graça. As micorrizas são, então, são fungos que vão se associar a raízes de algumas árvores, né, de algumas plantas, e uma vai ajudar a outra. O que o fungo faz? O fungo, fazendo os seus processos químicos, ele vai disponibilizar nitrogênio, que é uma substância muito importante para as plantas, mas de difícil acesso. Então, as plantas vão utilizar os fungos para isso. E os fungos vão acabar se alimentando dos açúcares produzidos pela fotossíntese que a planta faz. Então, uma reação